A paz, irmão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui falando mais uma vez sobre a palavra de Deus, coisa maravilhosa que nos preenche a alma e que nos eleva cada vez mais e nos dá direção para seguir essa vida tão atribulada, tão sofrida, mas com certeza com a vitória no final, porque ela é garantida por Jesus Cristo e a palavra dele se cumpre a cada dia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre Lucas 23, vou começar do 39 ao 43, que fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. Então está lá Jesus Cristo e os dois outros malfeitores pendurados na cruz. No 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas ele nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Então, irmãos, me tocou muito o coração falar sobre essa passagem, porque a gente acaba levando a palavra de Deus a muitas pessoas, e a gente vê muitas pessoas também levando a palavra, que nos alegra muito, né? Só que o que a gente tem que compreender é o seguinte, irmãos, não é só a palavra, irmãos, é a atitude tua que tem que mudar também, né? Da mesma maneira que a gente vê pessoas bacanas levando a palavra, de repente a gente vê aquelas mesmas pessoas cometendo atrocidades, né? Que a gente vê direto na mídia. Então, irmãos, voltando ao texto aqui, são dois, um de cada lado, que está sendo crucificado com Jesus. Um deles não teme ao Senhor, pelo contrário, ainda desafia o Senhor, enquanto o outro entende que Jesus é Filho de Deus. Que a gente consegue compreender, irmãos, como vamos trazer para os dias de hoje isso, né, irmãos? Quantas pessoas fazem igual um dos malfeitores? Não é tu Cristo? Não é tu o Cristo? É o que eles fazem, não é, irmãos? Até hoje eles fazem isso. Tendo exemplo, irmãos, eles continuam fazendo a mesma coisa que aquele malfeitor estava crucificado lá, estava fazendo, desafiando a Jesus Cristo, né? Qual foi o destino dele, irmãos? A morte. A morte. Quando a gente fala de morte, irmão, é uma coisa bem complicada de entender, porque a gente fala assim, a gente vai ter a vida eterna. Não, você vai morrer, né? Aquele que não crê, ele fala, não, você vai morrer. Mas a vida eterna que a gente está falando é a vida com Cristo. E é uma vida que a gente vai ver Deus, é uma vida que a gente vai caminhar com Jesus, é uma vida de adoração, é uma vida de paz e tranquilidade. De tantas atribulações que a gente passa, que a gente vai ter paz e tranquilidade. Então esse texto ele é muito revelador, porque as pessoas continuam fazendo a mesma coisa que era feito naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, irmão. O malfeitor continua sendo malfeitor. E o malfeitor também pode se tornar o bom, porque o outro reconheceu Jesus. Então a gente vê que muitos reconhecem Jesus, muitos aceitam Jesus, mas vão caminhar com ele até onde? Vou falar rapidinho aqui para vocês, me ver agora que tocou no coração. Abraão era para sacrificar o filho dele a Deus. Mas isso foi um teste para ver a fé de Abraão, quanto Abraão cria. Então, irmãos, Abraão, para levar o filho em sacrifício, levou 3 dias. 3 dias. Irmãos, eu não sei o quanto é a minha fé. Eu não sei o quanto eu consigo ficar na prova. Eu não sei se é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas, irmão, a gente tem que ter a fé que Deus tem uma vida nova para nós. Que Deus tem a paz, o refrigério para a nossa alma.
É isso que a gente tem que ter em mente. Então aquele ladrão que falou, nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo. E pede a Jesus quando eles chegaram ao seu reino que lembre dele. Ele reconhece que Jesus era o único que podia ter o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, é um texto que a gente tem que meditar, se debruçar em cima e dizer qual malfeitor eu sou e o que eu posso fazer para mudar isso. Quem pode me ajudar, se não esse? Ele está vivo, ele quer mudar a sua vida, ele quer que você tenha paz. Ele quer que as amarguras e o teu sofrimento cessem. Mas isso tem um tempo. Tem um tempo. Isaías, para falar da vinda de Jesus, levou 700 anos. É claro que você não vai esperar 700 anos. Mas levou 700 anos. Irmãos, para você se formar, você leva 5 anos. Para você se formar médico, leva mais, leva 8. Mas você vai se formar e vai se tornar um bom profissional? Porque se você se transformar em um bom profissional, você vai arrumar uma boa carreira. Quando você vai para Cristo, você sabe a palavra, mas você está caminhando como Cristo? Você está caminhando com Cristo? Essa é a diferença. Pensa nisso, irmãos. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo final de semana.